Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Joab do canal O Vasco é Nosso Papo. Vim trocar ideia com vocês, comentar em cima das notícias que saem no dia a dia ou ao longo do dia do nosso clube do coração, nosso Vasco da Gama. Mas antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no canal, dê seu like, ative o sininho, ajude esse canal a crescer e alcançar o máximo de vascaíno possível. Valeu, gente! Então, eu quero comentar hoje sobre o Ryan. Saiu a notícia no canal do Nicola que a Roma faria uma oferta de 15 milhões de euros pelo nosso garoto Ryan, né, que está despontando agora com a chegada do Fernando Diniz. Eu confesso que eu era muito crítico ao Ryan, mas graças a Deus ele provou ser o jogador que a base, que ele foi na base, que ele prometia ser, ele está sendo hoje no nosso time profissional. E a pergunta maior é, hoje vale a pena os 15 milhões? 17 milhões, 20 milhões? Eu acho que o Vasco tinha que, para começar a conversar, na casa dos 20. É um atacante, posição valorizada, o garoto é jovem demais, tem mais de 400 gols, se eu não me engano, na base, tá fazendo gols, tá dando passe, tá sendo importante no time principal. Ele ajudou a elevar o nível do time, isso é muito importante. Não é um contexto que o time é bom e potencializou o Ryan, pelo contrário. A chegada do Diniz ajudou, mas o time continuou o mesmo. Então ele potencializou o time. Então acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Sem contar, né, na peça de reposição. Quem seria a peça de reposição caso o Vasco venda o Ryan? O primeiro jogador que me vem à cabeça, que eu acho que manteria o nível do Ryan, seria o Peck. Mas o Peck, eu dei uma olhada, ele está na casa de 10 a 9 milhões de euros. Ele é um dos 100 jogadores jovens mais valorizados no mundo, Gabriel Peck. Então eu acho que economicamente não faria sentido você vender o Ryan por 15 para trazer o próprio Peck por 8, por 9. Eu acho que esse jogador que o Vasco, se caso acontecer a venda do Ryan, teria que estar na casa do máximo 5 milhões de euros. Né? Que aí já fica um pouco mais difícil você achar uma reposição à altura. Mas eu acho que se o Vasco pensa em vender o Ryan, tem que ser na casa dos 20 milhões. Ele se valorizou muito, ele potencializou o time. Eu acho que isso faz total diferença. Mesmo que ele não seja aquele jogador que tomara que seja muito grande na Europa, que tenha uma trajetória como o Felipe Coutinho teve, e repatriando, voltando novo, eu torço pelo sucesso dele. Então, mesmo que ele bata na Europa e volte, ele vai voltar um jogador muito valorizado, que dificilmente o Vasco vai conseguir recomprá-lo no futuro muito próximo. Então, assim, eu acho que o Vasco tem que torcer para fazer uma boa venda agora, manter uma participação do passe dele, ele ganhar muita projeção na Europa e a gente continuar ganhando dinheiro com mecanismo de solidariedade para retornar ainda os percentuais em possíveis transações no futuro quando ele estiver na Europa. E a gente também se estruturar para quando um jogador desse desenvolver, crescer, ter uma carreira como o Felipe Coutinho teve, a gente ter estrutura para receber ele cedo. Poxa, um garoto desse indo. Tomara que ele vá no final do ano, mas se ele for agora eu também entendo. Mas um jogador desse, saindo cedo, construindo uma carreira, fazendo independência financeira, tem uma possibilidade muito grande dele voltar na casa dos 32, 33 anos, que é uma idade boa para voltar ao Brasil, jogar até os 36, mais 3 anos aqui com a gente. Mas para isso a gente tem que se estruturar. Para isso a gente tem que se preparar para esses jovens saírem, mas os mesmos jovens que saíram um dia voltarem ainda com potencial de entrega para o nosso clube. E a gente vê um monte de jogador ruim mesmo, aquele outro Renier, que era do Flamengo aí, foi muito bem vendido porque o time potencializou. Claro que a situação econômica da mulambada favorece, mas eu acho que também a situação do Vasco não está tão crítica para chegar a esse valor e o Vasco vender. Até porque a gente não escuta dizer que está sendo atrasado o pagamento, vai estar deixando de pagar. As notícias que saem que o Vasco não pagou acordos que eram da 777. Acho que o Pedrinho está fazendo está sendo pago. E ele está tentando organizar as pendências antigas. Claro que ele deve estar sufocado financeiramente, deve estar preocupado. Se os 100 milhões, no caso, a conversão dos 15 milhões, for o suficiente para dar 1 ano e meio de desafogo Vasco, talvez seja válido por esse olhar econômico. Né? Você ter 1 ano e meio de tranquilidade para você fazer novos patrocínios, a Nike chegando, dinheiro novo chegando, talvez uma renovação melhor com a Betfair, um parceiro que entre pagando mais.
E assim você vai ganhando lastro. Mas a princípio, se o Vasco negociar por esse valor, então que faça o seguinte: vende agora, mas só vai no final do ano. Por esse valor é essa a condição, e mantendo o percentual. Para saída imediata, é a partir da casa dos 20 milhões de euros. Eu acho que o Vasco tem que deixar isso bem claro para qualquer agente do futebol europeu que queira contratar o Ryan. Fora disso, eu acho que não tem muito negócio. É 17 agora, 17, nem 15, 17 agora para ele ir no final do ano e 20 agora para saída imediata, senão não tem conversa. Eu espero que a diretoria do Vasco pense desse jeito. O Ademar Lopes tem experiência suficiente para fazer uma boa negociação e o Vasco ter o máximo de benefício possível nessa possível venda do Ryan. Mas é isso, galera. Mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer e alcançar o máximo de vascaíno possível. Valeu, fui!